Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Ei, Érica, a paz do Senhor, minha amada. Carol, seja bem-vinda. Marcelo, meu amigo, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, Marcelo. Glória a Deus. Luciana, seja bem-vinda. Pastor Edmilson, seja bem-vindo também. Regiane, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Karina, minha amiga linda, Deus te abençoe, seja bem-vinda, viu, Karina? Tati, seja bem-vinda, Tati. A paz do Senhor Jesus seja em seu coração também, tá, minha amada? Em todo o tempo. Vera, minha amiga Vera, paz do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Vamos esperar o pessoal acabar de chegar aí também. Esse óculos aqui, ele tá mais sujo do que o outro. Deixa eu trocar de óculos aqui, porque senão ele fica... Oh, glória a Deus. Fabi, ei Fabi, paz do Senhor, Fabi, Deus te abençoe. Oh, glória a Jesus. Gente, paz do Senhor, Carolzinha. Ale, paz do Senhor, Ale, Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Glória a Deus. Obrigada, Ale. Obrigada, Deus te abençoe, viu? Amo muito sua vida, viu? Já tá lendo o livro, Fabi? Que maravilha! Vai ensinar muito, vai te ensinar muito, tenho certeza, viu, Fabi? Você vai ver o seguinte, eu falo que conhecimento ninguém tira da gente, né? E a gente tem que querer em todo tempo conhecer a palavra de Deus, conhecer quais são os propósitos de Deus para nossa vida, né? Paz do Senhor, Thaís, seja bem-vinda, minha querida. Paz do Senhor, pastora Silvia, seja bem-vinda aí de novo. Oh, glória a Deus, coisa boa. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fiquei assim, gente, a gente vai tentando falar tudo em uma live só, mas tem hora que é fogo, a gente não consegue. Aí a Emily tá assim comigo, mãe, mas a senhora fala muito. Nete, seja bem-vinda, viu, Nete? Lucinda, seja bem-vinda. Oh, glória a Deus. Amém, pastora Silvia. Oh, glória a Jesus. É Deus mesmo, né? É Deus que vai movendo nosso coração, né? Deus vai movendo, transformando as nossas vidas. Aurora, seja bem-vinda. Adri, seja bem-vinda. Fatão, saudade de você, Fatão. Deus abençoe, seja bem-vinda. Renilda, seja bem-vinda em nome de Jesus. Dani, minha amiga linda, te amo. Seja bem-vinda também. Glória a Jesus. Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é maravilhoso. Oh, glória a Deus. Olha, compartilhar uma coisa com vocês. Hoje de manhã eu estava lembrando. Amém, Lu. Obrigada, viu, Lu? Eu estava lembrando desse... Isso, amém. Mônica, também seja bem-vinda, viu, Mônica? Regiane, seja bem-vinda. Eu estava lembrando desse hino aqui, olha. 37 graus, que delícia, hein, Aurora? Eu lembro que no meu deserto, eu escutei muito essa música. Como eu escutei essa música, Jesus amado. Todas as madrugadas era incessante, eu escutava essa música. Oh, glória a Jesus. Lu, seja bem-vinda. Oh, glória. Simone, seja bem-vinda também. Eita, Jesus. Gente, vamos orar antes da gente começar a conversar um pouquinho? Cláudia, seja bem-vinda, Cláudia. Paz do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos entregar nossas vidas nas mãos do Senhor para que Ele venha falar no nosso coração nesse momento? Queria que você colocasse a mão no seu coração agora e fizesse essa oração junto comigo. Pedindo ao Espírito Santo... Opa, um bicho aqui, todo tamanho. Mas pedindo ao Espírito Santo para falar nos nossos corações. Amém? Vamos lá, vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Deus, nós te glorificamos por esse momento de podermos estarmos aqui na tua presença, compartilhar um pouco da tua palavra, aprender aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, ó Pai. Pai, eu te agradeço por esse momento. Eu sei que antes mesmo do Senhor me formar no ventre da minha mãe, o Senhor já havia escrito esse dia de hoje, para que eu pudesse estar aqui falando às tuas filhas, milagres e maravilhas que o Senhor tem feito e aquilo que o Senhor ainda vai fazer, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, sempre, para todo sempre, Pai. Meu Pai, prepara cada coração. Meu Pai, que cada palavra que eu falar aqui não venha ser nada de mim mesmo, assim, mas seja movida pelo Espírito Santo do Senhor, que as minhas palavras venham servir de edificação para a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Lisa, seja bem-vinda, Lisa. Oh, glória. Misael, Valtão tá aqui, né? Gente, eu comecei comentar quarta-feira. Eu comecei a falar do meu testemunho, como que Deus foi trabalhando na minha vida quando eu estava no deserto. E eu parei justamente na quarta-feira, quando a gente mais se questiona, né? Quando nós estamos passando por momentos de lutas, de tribulação, que a gente se pergunta assim, meu Deus, por que eu estou passando por tudo isso? Por que, né, que a gente fica assim, por que eu estou passando por tanta dor, tanto sofrimento? Por que eu fui deixada? Por que meu esposo saiu de casa? Por que eu estou passando por tudo isso? A gente não consegue entender, né? Foi aí que Deus me disse, né, que toda aquela dor, toda aquela ferida que tinha sido aberta dentro de mim, foi porque Ele tinha aberto. Aí eu fiquei assim, meu Deus, como que pode, né? Você vê que é o seguinte, quando Deus me deu essa palavra, tá no livro de Jeremias 30:15, que diz assim, olha como que Jeremias 30:15 diz: por que você grita por causa do seu sofrimento? Por causa da tua ferida incurável? Fiz essas coisas a você, porque era grande a sua iniquidade e numerosos são os seus pecados. Ali, quando Deus me disse que... Porque até então, nós achamos que o culpado é só aquela outra pessoa, né? Que o culpado é só o marido, que o culpado era ele porque tinha uma outra situação. Até então nós achamos só isso, né? E quando Deus me disse que Ele tinha aberto a ferida por causa das minhas iniquidades, por causa dos meus pecados, eu falei assim, Senhor, mas como? Como? E foi aí quando nesse tempo, quando eu orando, porque até então, quando o esposo sai de casa, a gente só ora. Deus, ora, vai lá, meu Pai, busca ele, meu Deus, tira ele do mundo do adultério, tira ele da prostituição, né? Tira o engano dele, e você não consegue enxergar que você também estava passando por essa fase de engano, né? Você não consegue enxergar. E eu lembro que quando de madrugada Deus ia me mostrando aonde que eu tinha errado, aonde que as coisas que eu tinha falado, as coisas que eu tinha feito, as coisas que eu tinha deixado de fazer, doía minha alma, doía, mas doía mesmo, como doía a alma, quando Deus me falou a respeito, Elô, a paz do Senhor, Rebeca, quando Deus me falou a respeito das palavras que eu falava, né, que eu não me mantinha em silêncio, as palavras que eu lançava dentro do meu casamento, né? Eu até citei um exemplo aqui, que quando a gente está com raiva, ou às vezes assim, o que a gente mais costuma fazer? A gente costuma pegar, sempre jogar as indiretas, e além de uma indiretinha que eu já contei para vocês aqui, que eu nunca esqueço, né? A respeito do lustre, né? Que eu sempre brincava, o lustre ficou marcado porque foi nisso aí que Deus me lembrou, mas eu sempre falava isso, eu sempre falava assim, um dia eu vou ter uma casa só para mim, aí eu faço do jeito que eu quiser, e aquele dia do lustre, quando Deus me lembrou,
Eu falei assim, meu Deus, olha o que eu falei. Olha o tanto de coisa que eu falei. Porque eu não tive só um dia, como eu já disse aqui, eu tive 2 anos uma casa só para mim, né? E aquilo doía dentro de mim. E eu falava assim, mas meu Deus, os meus pecados, sim. A gente acha que o amor acaba, o amor não acabou, mas eram feridas que, se a gente for ver, vai doendo dentro das pessoas, né? Vai só ruminando. E eu lembro, quando eu contei para vocês aqui, que logo quando ele saiu, ele tinha feito uma viagem. Ele fez uma viagem, e nesse dia dessa viagem que ele fez, era uma viagem internacional, nesse dia dessa viagem, a minha filha caçula, ela passou muito mal, muito mal. Ela ficou uns 7 dias com uma febre que eu não descobri o que era aquela febre. E ia para o médico, voltava e fazia exames. E nesses exames, na Unimed, foram descobertos que é o seguinte, que toda aquela parte de sangue que a gente fala, de hemoglobina, de plaquetas, estavam tudo muito baixa, muito baixa, mas os médicos não achavam infecção nenhuma nela, e a febre não baixava. E o médico, eu ia e voltava para ver se tinha baixado ou não, se tinha melhorado, se tinha subido aquelas plaquetas dela, e não tinha, eu ia e voltava. E eu lembro que quando eu comecei a ler no Google o que era aquilo, o que poderia ser aquilo, e no Google eu li que poderia ser um câncer. E eu comecei dentro de mim, eu fiquei desesperada, eu falei assim, meu Deus, eu não acredito mais essa situação para mim, não pode ser, eu não tô acreditando nisso. Só que eu não falei com ninguém, eu não falei com ninguém da minha família, eu não falei com a minha filha mais velha, eu não falei com ela. Eu fiquei com aquilo dentro de mim e eu comecei a orar. E ele tinha viajado e é tão incrível que Deus assim, até nisso me resguardou. Eu lembro que ele do aeroporto, ele me ligou, eu falei que eu estava no hospital e tal. E depois eu fui saber, depois que ele tinha voltado, eu fui saber que a pessoa tinha até ido com ele no aeroporto, tinha se levado ele no aeroporto. Quer dizer, tanto de coisas que Deus foi me resguardando. Eu não fiquei sabendo no dia, fiquei sabendo depois. Mas assim, e eu fui orando. E passados uns 20 dias, a febre da minha filha cessou. Foi começando a melhorar as plaquetas, foi começando a subir, tudo tranquilizou. E a gente naquela mesma situação. E eu só cobrando. E ele, cada dia mais que passa, mais seguro. Era mais seguro. E eu lembro que um dia, minha filha foi conversar com ele, a minha filha mais velha, porque foi a primeira vez que ele foi conversar com a minha filha depois que ele tinha saído de casa. E ele virou e falou assim com ela. Explicou para ela que ele não ia voltar e tal. E quando a minha filha chegou, ela virou e falou assim, mãe, deixa eu falar uma coisa com a senhora. Mãe, a senhora é nova, a senhora é bonita, a senhora é independente. O pai não vai voltar para casa. Não fica perdendo tempo da senhora orando pelo pai. O pai não vai voltar para casa. Ele foi bem taxativo, ele não vai voltar para casa. Eu virei para ela e falei assim, minha filha, eu vou lutar, eu vou continuar lutando, porque Deus é Deus que vai restaurar minha casa, vai restaurar nossa casa, nossa família. E eu fui lutando no mundo espiritual, lutando. E eu lembro que a minha fé foi movendo o coração da minha filha, foi movendo o coração dela, ela já foi mudando o posicionamento, até que um dia, pela primeira vez, a gente mexendo na internet e a gente viu uma foto dele com essa pessoa. E não se assustem vocês, mas essa pessoa era uma pessoa que era da mesma igreja minha. Inclusive, eu acho que de vez em quando essa pessoa ainda vai na igreja lá. E ali,
Quando a gente viu, a minha filha ela ficou revoltada, minha filha mais velha. Ela ficou revoltada e naquele dia a gente brigou, eu e ela, nós brigamos muito. Foi a primeira vez que eu briguei com a minha filha. Ela gritou comigo e tal. Mas a revolta dela, dentro do coração dela, é porque ele não assumia. Ele não assumia para as pessoas e mantinha aquela situação. E eu falei assim, minha filha, nós vamos lutar. Ali, e ela queria brigar com ele. Eu falei assim, você não vai falar nada, nós vamos continuar em silêncio, nós vamos continuar em silêncio, nós vamos romper, nós vamos vencer, você não vai falar nada. E ela ficou com muita ira, muito ódio. E eu entrei para dentro do quarto, ali eu percebi que Satanás, ele não queria só destruir um casamento, ele queria destruir toda a união entre pai e filha, sabe? Aquele amor, ele queria destruir aquilo também. Como eu disse aqui, como eu venho de uma família de maldição hereditária, na hora eu lembrei eu tenho um irmão caçula que infelizmente tem mais de 20 anos que ele não conversa com o meu pai. Mais de 20 anos. Ele tomou as dores da minha mãe. E ali eu estava vendo a situação repetir novamente. Mais um motivo que eu tinha que me posicionar, porque eu não podia aceitar isso no mundo espiritual. Eu não podia aceitar. E eu continuei lutando. Gente, eu comecei a me posicionar. Tem um deixar ir que é muito difícil pra gente. Você deixar ir. E eu fui aplicando deixar ir, eu não ligava para ele mais, não ligava. Tudo que eu precisava, as minhas filhas que ligavam, e passava a semana todinha sem ligar. Aquilo era muito difícil. Quando chegava no sábado, ele aparecia, levava as meninas para almoçar, algumas vezes também eu ia, mas assim, ele muito irredutível, mas eu não falava nada. Aí ele chegava no sábado, meio-dia, almoçava com elas. Quando dava 2 horas, ia embora. Eu não sabia para onde estava indo. Mas mesmo assim, eu não falava nada. Eu não brigava mais. Não brigava. Eu fui entendendo o que Deus disse para mim, que era sem palavras. Era difícil. Era muito difícil. Ele ia embora. Dava domingo, as minhas filhas sentiam falta dele vir almoçar. Até que um dia eu falei assim, olha, eu vou fazer o almoço, se vocês quiserem chamar, vocês chamam ele para vir almoçar. Aí eu fazia o almoço, preparava o almoço, elas ligavam, ele vinha, ele almoçava e assim, era difícil você ver aquela pessoa aqui almoçando e tal, e às vezes é o seguinte, tratava bem, tudo, mas você não podia falar nada e ir embora, até que ele começou a se tocar. E aí teve um dia que ele falou assim comigo, foi um domingo, ele falou assim comigo, ele já tinha ido embora para ir para a igreja, aí ele me ligou e falou assim, vocês vão para a igreja hoje? Eu falei assim, vamos todos os domingos. Eu falei assim, eu sei, eu posso passar aí para pegar vocês? Eu falei assim, pode. E assim eu fui passando. Gente, eu contei para as meninas que eu fazia marmita, que eu sempre gostei de fazer marmita para me levar para o serviço, marmita fit. Eu fazia marmita, preparava toda a comida e às vezes eu postava no Insta. Aí ele chegou uma vez, comentou, eu falei assim, você quer que eu faça uma marmita para você também? Aí ele ficou assim assustado, porque até naquela época ele já tinha tirado tudo de dentro de casa, tudo. Aí fiz a marmita para ele, aí ele vinha. Todos os dias de manhã ele vinha, pegava a marmita e eu deixava a marmita pronta. Todos os dias de manhã. Só que ele só vinha depois que eu saía do trabalho, para trabalhar. E eu fui levando, foi passando o tempo. Teve uma hora que eu achei que já era a hora que ele ia vir, porque o coração dele estava mais assim. Aí eu comecei a baixar a guarda um pouquinho, comecei a cobrar de novo.
Gente, não funciona cobrar. Não funciona. Era só oração. Agora, detalhe, a oração, você não pode ficar, até que eu custei entender, porque a gente passa, igual eu falei, você fica tanto tempo orando, ó Deus, muda o coração do meu marido, transforma o meu marido, enquanto Deus, ele quer trabalhar primeiro é na gente. Porque assim como diz a palavra, a mudança tinha que ser em mim, tinha que ser em mim. Quando eu fui ver quando Deus falou assim comigo, que ele tinha feito essa ferida, e eu muitas vezes eu também ficava perguntando para Deus, e eu fui entender que eu tinha trocado a ordem das coisas. Eu sempre colocava meu marido em primeiro lugar, eu fazia tudo para ele, primeiro. Deixei de adorar a Deus, deixei de dar prioridade a Deus. E a palavra de Deus é o seguinte, que qual que é o primeiro mandamento? Amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E eu amava primeiro meu marido. Eu amava tanto que, igual eu falei assim, eu fiquei doente. Eu lembro que quando eu entrei, antes de eu entrar pro meu deserto, eu estava tomando 5 antidepressivos. Síndrome do pânico, depressão, né? Eu era uma mulher escrava daquela situação. E outra coisa que, até mesmo antes dele sair, que a gente não percebe, mas a gente tem por causa desse tanto de doença, você usa até a própria doença para ser uma pessoa, sabe, uma coitada. Ai, eu me sinto uma coitada. Deus não te criou para ser uma coitada. Deus te criou para ser uma mulher ou um homem, você que está me ouvindo aqui, a imagem e semelhança dele. Aí você se vitimiza tanto com a situação, tanto, porque eu lembro a síndrome do pânico, eu acordava de madrugada com falta de ar, aquela sensação de que parecia que eu ia morrer, né? E às vezes você usa até aquela situação para ver se essa pessoa tem, sabe, tem piedade de você, ou ver se por causa daquela situação a pessoa muda. E não é esse o propósito de Deus. Ali eu fui perceber que Deus, ele queria me curar por dentro. Então por isso que era a importância de eu orar por mim. E eu sempre falo com todo mundo, a mudança que você quer na pessoa não começa na pessoa, começa em você. Quando Deus começou, foi tratando comigo, tratando, e eu fui mudando, eu fui transformando. Cada dia mais eu buscava o Senhor. E eu pedi a Deus, eu orei muito no início por ele, orei sim. Mas quando eu fui entender que a mudança era comigo, eu pedi a Deus, Deus me transforma, me cura, Pai, me cura. A dificuldade que eu tinha muito grande de perdoar, principalmente quando eu vou falar uma coisa aqui com vocês, quando a gente tem mágoa das pessoas, igual eu lembro que quando eu cheguei a ver a OM, a outra mulher na igreja, eu cheguei a ver ela. Quando eu via ela, mesmo orando, a carne do meu corpo chegava a tremer de tanta raiva, de tanto ódio. Porque eu olhava para ela e assim, porque aquela coisa, né? Ela tirou o meu marido de mim, ela tirou o meu marido das minhas filhas, de dentro da minha casa. E quando a gente começa a entender que a minha luta não era contra ela, era contra as potestades que agiam na vida dela. E que eu precisava de liberar perdão. Gente, e quando Deus falou comigo que eu tinha que orar por ela, aí eu falei assim, meu Deus, aí é muito difícil. Como é difícil a gente orar por uma pessoa que só te fez mal. Quando eu vi as fotos, muitas vezes eu vi as fotos dela com ele ali na internet, até eu entender que eu não podia olhar aquilo, porque quanto mais eu olhava aquilo, mais eu tirava a minha força, tirava a minha fé, a minha esperança. E até que eu me desliguei daquilo, desliguei totalmente de ficar olhando. Mas aí a parte mais difícil, orar, pagar preço por aquela pessoa. E eu comecei a orar por ela, orando para Deus abençoar a vida dela, para Deus transformar o coração dela, para Deus libertar ela totalmente, porque ela era filha de Deus.
Até então, orando. Aí Deus falou assim comigo que eu tinha que parar de olhar o meu marido como meu marido, eu tinha que olhar o meu marido como uma alma, que uma alma é o bem mais precioso para ele. Até que Deus me deu uma palavra que mudou totalmente a história da minha vida. Quando Deus me levou para o livro de Jeremias 24, 6, 7, eu orando por ele, quando Deus já tinha falado que era para me orar para ele como se fosse uma alma, eu fiquei, meu Deus do céu, o Senhor é maravilhoso. E aí Deus foi falando, porque quanto mais intimidade você vai tendo com Deus, mais Deus vai falando com você. Eu fui entender que Deus tinha feito a ferida. Eu fui entender por que ele tinha me ferido, porque era por causa da iniquidade, né? E depois Deus falou também comigo que da mesma forma que ele fez a ferida de mim, que ele ia me curar também, né? E depois também ele foi falando comigo a respeito do meu posicionamento, que eu tinha que parar de me humilhar pelo meu marido, mas eu tinha que me humilhar na presença dele. E eu me humilhei na presença do Senhor, fui buscando o Senhor. E eu lembro que o coração dele foi começando a se mover, e a vontade de buscar a palavra de Deus, é tão grande na minha vida. E ele foi começando a perceber que eu já estava diferente, que eu estava diferente. E eu lembro, gente, que quando Deus começou a vir um ministério na minha vida, ele vinha aqui e ele ficava assim, ele já achava diferente. Eu estava lendo a Bíblia, eu estava orando, né? Eu lembro que outra coisa que eu me identifiquei muito no meu deserto foi o quarto de guerra. Eu fiz um quarto de guerra no meu quarto, sabe? Eu peguei uma parede, transformei todinha nas promessas, naquilo que Deus ia fazer para mim. Colocava o nome dele. Eu lembro que a primeira vez que ele chegou aqui, ele viu, ele perguntou para minha filha: o que é aquilo que sua mãe fez? Sua mãe tá doida? Aí ela começou a rir, mas era a minha fé movia tudo isso, a não olhar para as circunstâncias, mas olhar para aquilo que Deus iria fazer. E não era fácil você não olhar para as circunstâncias, porque muitas vezes a gente não olha, mas as circunstâncias, ela bate na sua porta. Eu não procurava mais nada na internet, porque eu tinha feito um voto com Deus que eu não ia olhar mais nada. Mas mesmo assim, eu via a situação dela lá na igreja. E eu indo na igreja, perseverando. Mas Deus foi movendo toda a situação. Tem uma coisa que eu queria muito compartilhar com vocês. Quando a gente está orando, como eu disse aqui, quando a gente começa a ter intimidade com Deus, ele começa a abrir os céus. E eu lembro que a minha intimidade com Deus foi tão grande. E Deus já começou a mover o coração dele. E assim, Deus movia o coração dele, eu sentia. Mas assim, ele não tomava atitude de voltar para casa. O que é mais difícil. Porque não deixava transparecer isso. E eu lembro que um dia, ele sempre gostou muito de carros. E ele tinha feito um carrinho de corrida, um golzinho. E aquilo para mim foi uma experiência que me marcou demais. Me marcou tanto, mas tanto. Gente, tem um bicho aqui que eu tenho que matar e é um barbeiro. Pronto. Ele no sábado de manhã, era umas 7 horas da manhã, ele chegou aqui em casa, eu levei um susto, ele tinha chave da casa. Aí eu levei um susto, eu falei assim: o que você está fazendo aqui? Perguntei para ele. Aí ele falou assim: hoje tem corrida, e eu vou para lá, e eu esqueci que o meu carro não tinha extintor. Aí eu falei assim, aí eu lembrei que aqui na casa tem um extintor. Eu posso ir lá pegar o extintor? Eu falei assim: pode entrar. Aí ele entrou, foi lá e pegou o extintor, eu na cozinha. Aí ele virou e falou assim comigo: nossa, só que esse extintor aqui tá vencido. Aí eu virei para ele e falei assim com ele:
pega o do meu carro, pode pegar o do meu carro? Ele, pode pegar o extintor do meu carro. Aí ele foi lá, pegou o extintor, voltou. Aí eu já tinha passado café, ele tomou uma xícara de café e tal. E eu lembro que eu tinha comprado um iogurte de proteína, ele pegou o iogurte na geladeira. Aí ele deixou em cima da mesa, aí ele foi, despediu da gente, falou que ele ia, que não ia vir pra almoçar, que não ia levar as meninas pra almoçar. Eu falei assim, tudo bem e tal, tudo tranquilo. Quando ele fechou a porta, eu vi que ele esqueceu o iogurte em cima da mesa. E eu fui, peguei o iogurte, fui de novo fui lá fora. Ele ainda estava no elevador. Aí eu chamei ele e entreguei, você esqueceu. Ah, tá bom, obrigada e tal. Quando fechou o elevador, Deus falou assim comigo. Eu ouvi a voz de Deus falando desse jeito comigo. Ore por ele. Entra para dentro do quarto e ore por ele agora. Eu falei assim, Senhor, oro para ele a madrugada toda. Eu já orei por ele a madrugada toda, Senhor. Ore por ele agora, eu estou te mandando você orar. E eu fui. Entrei para dentro do quarto, orei pela vida dele. E passou, beleza. Aí quando foi na segunda-feira ele só passava de manhã para pegar a marmita. Olha para você ver. E eu sabendo de tudo isso, eu sabia que ele tinha um relacionamento com uma outra pessoa. Eu fazia as marmitas para ele, sabe? Deixava tudo prontinho, ele vinha, pegava, lanchinho, deixava tudo. Deus me quebrou por inteiro, me quebrou mesmo, porque não é qualquer pessoa que faria isso. Tinha que ser o Espírito Santo de Deus movendo realmente na vida da gente. E aí na segunda-feira à noite ele chegou aqui em casa, eu levei um susto, porque não tinha hábito de vir na segunda-feira. E quando ele chegou na segunda-feira aqui à noite, a gente conversou, ele tomou café, a gente sentado. E eu já estava numa vida com Deus e eu comecei a pregar para ele e tal. Aí ele virou para mim e falou assim comigo, eu te contei o que aconteceu? Eu falei assim, não, você não, o quê? Aí ele falou assim comigo, olha só o que ele disse para mim. Ele disse assim, no sábado o meu carro pegou fogo. Eu falei assim, eu levei um susto. Como assim o seu carro pegou fogo? No sábado. Eu disse assim, na corrida? Aí ele falou assim, não foi na corrida, foi depois, eu já estava voltando. Eu no anel, e do nada o carro começou a pegar fogo na parte da frente. Eu joguei o carro para o acostamento, e ali eu já parei, já saí do carro correndo, e o extintor que eu tinha vindo pegar aqui no sábado, já estava assim em cima do banco do passageiro. Eu peguei o extintor e já saí do carro. Os carros do anel já pararam, todo mundo já com o extintor tentando apagar o fogo. Deus me deu um livramento. Aí eu lembrei de quando Deus tinha pedido para mim voltar e orar por ele. Olha para você ver. E aí eu contei para ele o que tinha acontecido e ele ficou assim, meu Deus do céu. E o coração desse homem foi começando a quebrantar e a quebrantando, porque ele viu que foi a mão de Deus que levou ele naquele dia. E eu vi como que Deus estava assim me usando para me orar por ele, interceder por ele. E os livramentos foram vindo, tanto na minha vida quanto na vida dele, na vida das minhas filhas. É tão assim na vida das minhas filhas, porque é muito forte, gente. Eu quero dar uma palavra aqui que as pessoas vão se assustar com o que eu estou falando. As consequências do adultério são muitas. E uma das consequências do adultério é a morte. Mas não só a morte da pessoa que está em adultério. Apocalipse, no livro de Apocalipse, eu quero até uma coisa para me falar mais para frente, porque eu quero ter muita cautela de falar isso, porque é uma coisa que Deus também falou no meu coração. Quando a pessoa não se arrepende do adultério, tá? Quando ela não se arrepende do adultério, a palavra de Deus fala em Apocalipse que ela é levada até mesmo ao leito de morte, ou até mesmo a morte dos próprios filhos. Quando eu li essa palavra, isso foi tão forte dentro de mim, e eu fui lembrar da situação da minha filha, a minha filha caçula, quando eu falei a respeito
da doença que ela teve, da doença não, que ela passou mal. Por que que eu associei tudo? Eu lembro que um pastor amigo meu, numa igreja pequena que eu ia nas terças-feiras, ele me entregou uma palavra e foi logo quase no fim do deserto. Ninguém sabia disso. Ele me entregou uma palavra, uma revelação, e ele disse que por causa do meu posicionamento e por causa que houve arrependimento, Deus tinha dado livramento para Emanuele de um câncer. Quando ele falou aquilo, ninguém sabia disso, só eu sabia. Só eu sabia. E você sabe quando foi que Deus deu livramento de morte para minha filha? Quando houve arrependimento no coração do meu marido. Quando houve arrependimento. Então, assim, as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual, para depois acontecer no mundo natural. Isso é muito forte. Eu lembro que... E Deus foi começando a movimentar o coração dele, movimentar o coração, eu continuei indo na igreja. Eu sabia que havia sim, ainda tinha um relacionamento com a pessoa, mas eu comecei a pregar para ele. Eu lembro quando ele vinha almoçar no domingo, um dia a gente conversando, e eu comecei a pregar. Eu nunca pregava a respeito daquilo de convencer ele das coisas, dos erros dele, porque Deus já tinha falado que isso é uma obra do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu pregava outras coisas, ele pregava do amor de Deus. Até que um dia eu pregando para ele aqui em casa, eu vi as lágrimas dele descer ali. Eu já vi que o Espírito Santo já tinha começado a habitar dentro dele novamente. Eu vi que as escamas dos olhos começaram a cair. E eu mantinha calada. Eu não oprimia ele nada. Tudo que eu tinha que falar, eu falava com Deus. Eu falava com o Senhor. A gente acha que quando o esposo volta para dentro de casa, tudo que fez, ele tem que pedir perdão, né? Não. Eu vou dizer para vocês que eu fui a primeira a pedir perdão para ele. Eu lembro que quando a gente tinha saído uma vez para levar as meninas para almoçar, eu cheguei para ele, eu pedi perdão para ele de tudo que eu tinha falado, de todas as palavras, sabe? De tudo aquilo que eu tinha magoado o coração dele. Nunca toquei no assunto em relação a outra pessoa, nunca. Gente, foi muito difícil. Porque a velha mulher falava toda hora, queria falar, por que você está fazendo, por que você está com a pessoa, por que e tal. Mas assim, eu pedia tanto Deus para me revestir do Espírito Santo, para me não falar. E Deus só falava comigo, aquieta-te. Eu lembro que muitas das vezes, nesse percurso, tinha vezes que eu pensava em desistir. Não estou aguentando mais, tá difícil, eu vou desistir. Me dava um desespero, porque tem hora que dá um desespero tão grande na gente, dá uma dor na alma. E eu lembro que eu chorava, eu falava assim com a minha filha, olha como que a minha fé moveu a fé da minha filha, no decorrer do deserto. Eu vou desistir, eu não estou aguentando mais, eu não quero mais, eu não vou lutar mais. E a minha filha falava assim, mãe, para com isso, mãe. Vai para dentro do quarto agora, vai falar com Deus. Só sabe que quando só fala com Deus, Deus vai falar com a senhora, vai lá. Aí eu ia para dentro do quarto, eu chorava, passava 4 horas no quarto chorando, falando com Deus. E aí eu saía do quarto e Deus havia falado comigo. E a única coisa que Deus falava comigo, aquieta-te. Eu saía do quarto assim, com o olho até inchado, de tanto chorar. E ela, e aí, Deus falou com a senhora? Eu falei assim, falou. A fé da gente, a fé começou a mover dentro da minha casa, começou a mover dentro na vida das minhas filhas. Aquilo foi muito forte para mim. E até que um dia, ele até contou, né? Ele foi se aproximando, e eu não cobrava. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente está no deserto, o tanto de coisa que aparece. Olha, aparecem pessoas, porque quando a gente está no deserto, é uma coisa que eu quero falar, principalmente para as mulheres que estão aqui. Satanás, ele é muito sujo. Você está sozinha no deserto, seu marido saiu de casa, aí aparece uma pessoa
que diz tudo aquilo que você queria ouvir do seu marido. Aí você tá tão assim, numa solidão, numa carência, e você acaba caindo no conto do vigário. Satanás, Satanás. Tudo, imagina só, tudo que você quer ouvir, aí a pessoa fala. Te tira do foco. Te tira do foco. Eu lembro que eu não posso mentir, quando nesses 2 anos apareceu pessoas, mas eu sempre fui firme ali, ó. Eu fui firme, porque eu tinha um foco, eu queria minha casa restaurada. Deus trouxe pessoas que já foram próximas de mim, que talvez poderiam, Deus não, Satanás, que poderiam abalar a minha estrutura, mas a minha fé estava firmada no Senhor. Sabe por quê? Eu entendi verdadeiramente qual era o plano de Deus. O plano de Deus é que Ele disse: o que eu uni, o homem não separa. Não separa. Tem pessoas que me falam assim: pastora, mas se meu marido casou, aí eu posso desistir? Não desista. Não desista. Lembra do livro? No livro, a autora, ela lutou 2 anos. O marido separou dela. O marido casou com outra mulher. Casou com a amante. Casou com a OM. Deus foi lá, mudou o coração do homem. Quebrantou o coração dele. Ele largou a amante e casou novamente com a mulher. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz: o que eu uni, o homem não separa. Somente a morte pode desfazer um elo. Somente a morte. Gente, a minha oração era lembrando a Deus toda hora: Deus, a aliança que Deus tinha feito comigo, a aliança que Deus tinha feito comigo, o meu esposo. Pastora, mas e quando o homem diz que não ama mais, eu quero dizer para você uma coisa também. Eu tenho certeza, meu esposo, quando ele saiu de casa, ele dentro dele, ele tinha convicção que não tinha mais amor. Sabe por quê? Sabe o que diz a palavra em Mateus 24:12? Que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. E por que o amor se esfriou? Por causa da iniquidade. Lembra quando o Espírito Santo me disse as minhas iniquidades, aquilo que eu tinha feito de errado? Não só as minhas, mas as deles também, a dele também. Mas eu não poderia convencer o meu esposo dos pecados dele. Isso não cabia a mim. Isso cabia somente o Espírito Santo de Deus. Quantas mulheres querem convencer o esposo dos pecados? Gente, você quer ver outra coisa que eu fiz que foi errada? Aí você fica o seguinte, você quer que, sabe, eu tenho um casal, um amigo meu, que eu amo de paixão. Inclusive o seguinte, ele também é pastor, sabe? E a gente é muito amigo, muito amigo. E eu achava que ele, assim, não, se o Cisne ouvir essa pessoa, ele vai voltar para casa. A gente articulou de tudo para encontrar, para ele vir convencer ele. Não convenceu. É uma obra que é só o Espírito Santo que faz. Só o Espírito Santo faz. O homem não faz. Não faz. Se você ficar achando que você pode convencer o homem, não é obra sua. É obra do Espírito Santo. É por isso que eu não poderia falar. Ninguém da minha família. A família dele também não ficou sabendo. A família dele ficou assim assustada. Ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Ninguém. E eu quero dizer para você que no dia 3 de março de 2019, foi até antes um pouquinho, em janeiro, o coração dele já estava muito assim. Quando foi em janeiro, ele já viu que eu era uma mulher de Deus. Só que antes de eu falar isso, igual eu falei, eu orei pela amante, liberei perdão para a amante, orei para Deus abençoar a vida dela, como oro para Deus abençoar a vida dela. Ela vai na igreja, costuma ir? Costuma. E eu lembro que quando Deus me levantou no ministério para pregar, porque eu já estava cuidando das mulheres, eu já estava com esse ministério que Deus me deu, de
eu não podia ficar sabendo de alguém que tinha separado, que eu já estava indo atrás, eu já estava indo levar o livro, eu já estava indo orar pela pessoa, eu já estava fazendo tudo isso. E, e Deus me levou para me pregar na minha igreja, a primeira vez que eu vim pregar na minha igreja, no culto de mulheres. A minha pastora me chamou, foi muito forte aquele dia, foi muito forte. E eu lembro, gente, eu quero que repartir isso com vocês para vocês verem o seguinte, como que Deus faz. Eu lembro que naquele dia foi um culto de mulheres, inclusive a Fabi estava lá nesse dia, a Fabi vai lembrar. Eu me preparando, que foi a primeira vez que eu ia pregar assim para mulheres, foi em novembro de 2018. Eu lembro que nesse dia eu liguei para ele e falei assim, olha, eu vou pregar hoje, você me abençoa? Ele, cada coisa assim que Deus movia dentro do meu coração, ele ficava assim surpreso, ele, não, eu te abençoo, orou por mim e tal. Gente, quando eu cheguei lá, eu estava assim no saguão da igreja, quando eu olho assim, gente, quem estava subindo a escada? Ela, a OM. Aí eu tô assim, meu Deus, o Senhor vai fazer isso comigo, eu vou pregar, e ela vai estar aqui me ouvindo pregar, Senhor, é muito pra mim, Pai. E ela subiu a escada, e eu comecei a tremer, e tinha uma irmã do meu lado, e eu virei para essa irmã e falei assim com essa irmã, ore por mim agora. Não me pergunte por quê, mas ore por mim agora. E ali aquela irmã orou por mim, eu subi pro altar, gente, e Deus me usou pela misericórdia dele. Ela sentou de frente para mim, assim, ó, o meu púlpito, assim, ela sentou de frente para mim e eu preguei, eu falei, e aquele culto foi um dos cultos mais maravilhosos que eu tive a oportunidade de ministrar. Foi um culto que, assim, as mulheres, o mover de Deus foi tão grande, as mulheres chorando, e as mulheres ali, todo mundo. Foi muito forte. Acho que foi um dos cultos mais fortes que eu ministrei, foi aquele culto. E ela o tempo todo ali, e eu chamei as mulheres na frente, eu orei por elas, assim, e assim, foi tão forte, mas foi tão forte, foi um mover de Deus naquele lugar. E ali eu vi que eu tinha perdoado ela totalmente. Eu tinha perdoado, eu tinha liberado perdão verdadeiramente. Eu já estava pronta, já estava preparada, entendeu? Porque eu olhava, eu tremi porque eu senti meio assim, mas eu não tremi. A minha carne do meu corpo já não tremia mais de ódio, não. E depois disso, quando foi em janeiro, para a honra e glória do Senhor, o coração dele já estava muito, muito aquebrantado, muito aquebrantado. Quando foi em fevereiro, o meu pastor, assim, convidou ele para ministrar no congresso de jovens. E ali naquele congresso de jovens, gente, ele foi pregar, ele tinha muitos anos que ele não pregava, muitos anos. E aí ele tá assim, nossa, eu tô até meio assim, veio conversando comigo e tal. E ali Deus falou com ele, Deus quebrou ele naquele lugar. Ele pregando a palavra. E a palavra que ele deu foi que moveu o coração dele totalmente. Ele pregou que o amor não é sentimento, o amor é mandamento, né? E ali, depois daquele dia, aí ele foi, eu lembro que a gente tinha, ele me chamou pra gente sair, pra gente almoçar juntos, eu e minhas duas meninas e ele. E ali a gente conversando numa boa, ele virou e falou assim comigo, gente, eu acho que eu vou levar as minhas coisas pra casa. Aí a minha filha mais velha, quando ela olhou assim, o olhinho dela até brilhava assim, né? Aí minha filha mais velha disse assim, passou da hora, né, pai? Já passou da hora. E ali, depois, ele trouxe as coisas para dentro de casa novamente. E eu não fiquei sabendo, não quis saber de nada, como foi que resolveu com ela, nada. E creio que eu oro pela vida dela, quero que a misericórdia de Deus seja sobre a vida dela.
né? E eu fui entender. Porque mais do que restaurar a minha casa, restaurar a minha família, sabe? Mais do que isso, Deus queria me dar ministério. A palavra de Deus fala assim, olha, o que eu faço hoje você não entende, mas amanhã você entenderá. Eu fui entender que eu tinha um chamado, Deus tinha um chamado na minha vida. E é assim, tudo que acontece na vida da gente, tudo que acontece na vida da gente tem um propósito. Deus tem um propósito. Não cai uma folha do céu se Deus não tiver um propósito. E eu vi que Deus restaurando a minha casa, restaurando a minha família. Gente, tem uma outra coisa que eu queria dividir com vocês. Eu disse aqui que eu tinha a minha mãe veio de um lar também, igual eu falei, de muita separação, né? E a gente tem que entender isso também muito na nossa vida. A minha irmã mais velha sofreu demais. Minha irmã mais velha sofreu demais, 3 anos de casada. O marido abandonou ela, estava com 3 meses de gravidez. Porque na época a mãe dele era mãe de santo e ele queria que ela fosse para um terreiro junto com ele. Ela não aceitou, mas ele sofreu as consequências disso, porque Deus ceifou a vida do marido dela, do ex-marido dela. Eu vi ali que o que estava acontecendo na minha casa era para tirar a vida, entende? E eu quero dizer uma outra coisa para vocês, que eu estava pensando hoje de manhã, que eu quero repartir isso com vocês. Satanás, me escutem bem o que eu vou falar agora, que é muito sério o que eu vou falar agora. Deus restaurou minha casa? Restaurou. Transformou a vida do meu marido? A mudança é nítida. É um novo homem, para a honra e glória de Deus. Eu quero falar 2 coisas para vocês não esquecerem. Tanto você, mulher, quanto você, homem. Eu já disse uma vez, vou dizer novamente. O que faz um homem não trair uma mulher não é amor, é temor de Deus. Se o seu marido é temente a Deus, ele não trai. Se você é uma mulher que é temente a Deus, você não trai o seu marido. Você não trai. Isso que é a diferença. Que eu quero falar mais vezes para frente aqui em outras lives. Quem sabe eu falo sobre isso. Mas o que é mais importante que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte. Satanás, ele não está preocupado na restauração do seu casamento. Ele não está preocupado na sua vida em si. Satanás, ele está preocupado. Ele não quer atingir a mim. Ele não quer atingir o meu marido, ele não quer atingir a você ou a sua família. Ele quer atingir diretamente a Deus. Sabe por que ele quer atingir diretamente a Deus? Porque você é filha de Deus. Você é filho amado de Deus. Entende? Quando ele atinge o filho dele, ele atinge diretamente a Deus. Sabe por quê? Quando ele vai lá e destrói uma casa, uma família, não é só, ele atinge o filho de Deus. A briga de Satanás não é comigo, não. Não é com meu marido, não é com você ou com seu esposo que saiu de casa. A briga do diabo é com Deus, é com o próprio Deus. Ele quer, porque é o seguinte, ele não admite, ele sabe que nós, tá? Nós, eu e você, somos o bem mais precioso que Deus tem na face da terra. Então, se eu atingir, se eu destruir ela e ele, eu estou destruindo o próprio Deus. Então, por isso que eu te falo, faça por amor a Deus, lute pela sua casa, pela sua família, pelo amor ao próprio Deus. Lute pela sua casa, lute pela sua família, por amor a Deus, por amor ao Senhor. Você é o bem mais precioso que Deus tem na terra. Sua casa, a sua família, o seu esposo, que hoje muitas vezes está ao preço, é o bem mais precioso que Deus tem na terra.
É por isso que você tem que lutar por ele. Sabe por quê? Satanás, ele faz de tudo, ele quer fazer de tudo para, sabe, competir com o próprio Deus. Isso aí foi desde o princípio. Ele quis ser mais do que Deus. Já que ele não conseguiu, eu não consegui. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou verdadeiramente destruir o bem mais precioso. Você acha que Satanás está preocupado? Porque a gente preocupa tanto com, eu vou lutar, eu vou orar para me ter uma casa própria, eu vou lutar para me ter um bom emprego. Não. Satanás não está preocupado com isso, não. Nós preocupamos com isso. Enquanto nós deveríamos preocupar com a nossa alma. Sabe por quê? A nossa alma, a minha alma, a sua alma é o bem mais precioso para Deus. E é esse bem mais precioso para Deus que ele se importa. É isso que ele se importa. Entenda isso no seu coração. Quando você entender isso no seu coração, você vai entender que é o seguinte, você não está brigando com seu esposo, você não está brigando com a sua esposa, você está brigando com as potestades das trevas. E quando você entende isso, você se posiciona de forma correta para lutar pela sua casa, pela sua família. Amém? Eu queria deixar essa palavra no seu coração. Nossa live já está terminando. Eu tenho muita coisa para falar ainda. Assim, eu creio que vou ajudar muito ainda. Como eu disse aqui, meu testemunho ele é forte, mas eu não estou aqui para ficar contando as misérias que Satanás fez. Não estou aqui para contar. Falar assim, detalhes. Porque a amante fez isso. Não estou aqui para falar disso. Eu estou aqui para glorificar o nome do meu Deus. Eu estou aqui para glorificar o nome do meu Deus, aquele que faz. Eu quero contar aquilo que Deus pode fazer para edificar a sua fé. Amém? Bom, gente, nossa live está terminando. Segunda-feira tem mais. E segunda-feira eu quero falar de perdão e orgulho. Tá bom? Nós vamos falar de perdão e orgulho. Como que você vai fazer para superar tudo isso? Para tirar o orgulho de lado, para perdoar verdadeiramente, né? Porque olhar para trás, eu olho assim, eu não sinto nada. Glória a Deus, sabe? Eu não sinto nada. E Deus pode, Deus faz, tá? E segunda-feira eu quero falar disso. Da gente tirar o nosso orgulho de lado, acabar com a soberba e liberar perdão. Porque se você não libera perdão, isso é muito sério. Eu vou começar a falar disso amanhã, lá no culto da corrente do amor, que nós temos lá amanhã, às 19 horas. Vai ser muito forte. Mas, amanhã. E na segunda-feira também. Hoje, ainda tem mais uma live hoje. Isso mesmo. Às 21 horas, eu e pastor Sidão, meu esposo, meu nego, né, carinhosamente falando, nós vamos estar fazendo uma live hoje de tratamento para a vida sentimental, com outro tema diferente, que também é muito forte esse tema, né? E eu aguardo vocês às 21 horas, tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, bom final de semana, tá? Creia, você que está no deserto, está lutando, você tem muitos motivos para continuar, para persistir. Olha, como eu disse, nada, nem ninguém pode impedir o plano de Deus. Nada, nem ninguém pode impedir o plano de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém? Muita gente falou aqui, não dá para me ler. Quem tiver alguma dúvida, pode me chamar lá no como é que chama o negócio, gente? Lá no privado, tá? Me chama lá que depois eu passo meu zap e a gente vai tirando as dúvidas. Beijo, Deus abençoe vocês em nome de Jesus.